Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre a escalação para esse jogo contra a Volta Redonda, uma escalação onde o Atlético opta por uma formação um pouquinho mais ofensiva com a entrada do Leozinho, mas eu acho que é uma escalação que fala muito pouco sobre quem vai jogar. Eu acho que essa escalação ela fala bastante sobre como o Atlético vai jogar, como o Atlético vai se portar. Então a gente vai passar por todos os setores falando pontos fortes, pontos fracos. Conto com o like de vocês e, óbvio, ansiedade lá em cima pra gente ver o Furacão cada vez mais próximo dessa Série A. Deixa eu tirar essa luzinha, porque aparece uma luzinha verde aqui no canal. Já, pô, tem um campinho verde. Não gostamos de verde aqui no canal. Vamos lá. Zaga, Benavides, Teran e Arthur Dias. Olha, gente, acredito que vai ser um jogo que o Atlético vai ficar muito com a bola, tá? Acredito que vai ser um jogo que o Atlético vai ter muito controle da partida. Acredito que vai ser um jogo que o Atlético vai conduzir o jogo de maneira muito soberana, assim. É pelo menos uma expectativa que eu tenho de ver esse Atlético dentro de campo. Então acho que é importante você ter zagueiros, primeiro de tudo, com boa velocidade para controlar a transição, para defender as costas, para defender profundidade. Eu acho que tanto Arthur Dias quanto o Teran quanto o Benavides conseguem ser esses personagens, mas também zagueiros com boa capacidade de construção, porque a gente vai precisar que esses jogadores em algum momento tenham a bola para quebrar a linha e para fazer o Atlético avançar, como foi no jogo contra o Goiás. A gente lembra quanto o Arthur foi fundamental e o Arthur já tinha começado um gol no jogo contra o Amazonas. Então, a capacidade de conduzir o jogo com bola desses zagueiros vai ser muito importante. Então, o Arthur é um ótimo construtor, o Benavides, eu acho que ele tem um movimento muito interessante, que é dobrar ali com o Mendonça. Em alguns momentos, o Mendonça funila e o Benavides ele sobe. Então, existem movimentos para a gente fazer essa defesa ser uma defesa funcional. Beleza? Aí a gente vai pro lado com o Léo Derek e com o Mendonça, jogadores que vêm ganhando muito espaço desde que o Odair chegou nessa formação, desde o jogo ali contra o Avaí, já estava ensaiando alguma coisa, passou por Curitiba, aprimorou Amazonas e Goiás. Eu acho que essa situação ela ficou um pouco mais sólida. Léo Derek e Mendonça, jogadores muito agudos pelo lado. O Mendonça finalizando muito nos últimos jogos, o Léo Derek construindo um pouquinho mais, mas sempre buscando a alternativa de buscar o fundo também. O Derek é um lateral muito agudo. Existem momentos que o Atlético ele constrói quase que num 3-3-4, assim, porque o Léo Derek e o Mendonça eles conseguem ter uma presença ofensiva muito acima da média. Eles conseguem ter uma presença ofensiva que realmente chama atenção. Então, isso me faz brilhar o olhinho ali de como o Atlético vai atacar. Vai atacar muito usando o lado, é natural. Não que não vá usar o centro-campo, mas vai usar muito o lado. Acho uma alternativa muito interessante pra gente usar e abusar de variedade de atacar. Um time previsível é um time que tem repertório. E um time que tem essa capacidade de saída rápida é um time que vai usar os centroavantes, vai usar o lado. Um time que precisa conduzir mais o jogo por dentro vai ter os meias, principalmente Leozinho Zapelli, para criar, o Julimar flutuando muito por ali. Então o Atlético que vai com armas sólidas para esse jogo. No meio-campo, acho que o Odair não vai cometer o erro que cometeu no outro jogo de não ter o Zapelli iniciando as jogadas aqui. O Zapelli ele é muito importante sendo esse primeiro passe de qualidade, esse primeiro toque mais coerente para o jogo do Atlético. Então, no final das contas, vejo o Zapelli como uma das peças mais importantes do Atlético para a distribuição desse jogo, para a coerência desse jogo, ainda mais contra um adversário fechado. A gente vai precisar encontrar os pequenos espaços que o Volta Redonda, inclusive, não vai querer oferecer pra gente, e ele vai ter a companhia do Leozinho, né? É uma dupla que eu acho que tem muita qualidade, tem muita inventividade, tem muito improviso. Então acho que, apesar de eu não começar com o Leozinho, querer um time de mais pressão, acho que o Zapelli e Leozinho, eles se entendem muito bem, e acho que Leozinho e Zapelli, eles condicionam o jogo a partir da capacidade de associação que é acima da média. Aí você tem o Julimar fazendo um papel muito importante aqui, sendo esse jogador atrás do centroavante, né? Uma espécie de segundo atacante. O Julimar vem se destacando muito a partir desse novo posicionamento, onde ele atua um pouquinho mais por dentro e está sempre próximo ali de uma zona de finalização, seja para buscar um gol, seja para buscar
uma finalização de média e longa distância, ou seja, para buscar uma assistência. O Julimar vem se destacando também nessa capacidade que ele tem de botar os companheiros numa condição de finalizar. Então, acho que é um jogador que talvez viva o seu melhor momento entre todos os jogadores do Atlético, e na frente o Vivi. Acho que esse jogo ele tem uma pegadinha. Eu queria conversar sobre essa pegadinha com vocês. É um jogo que a gente pode ter o Volta Redonda muito com a bola, e esse Volta Redonda muito com a bola, ele pode gerar perigo pra gente construindo, mas oferece muito espaço nas. E aí você teria uma formação um pouquinho diferente. Porque pode ser que nesse jogo o Atlético tenha que se defender mais do que o torcedor tá imaginando. Então essa linha de 5, com mais esses 4 jogadores aqui, porque o Julimar baixa bastante também, quando não é o Julimar, é o centroavante, eu acho que ela pode ser usada em algum momento. Mas a partir do momento que o Volta Redonda ele resolve nos atacar, ele cria espaço para essa movimentação do Viveiros atacar a profundidade. E o Viveiros nesse movimento, ele é muito bom. Lembrando, o Volta Redonda está no G4 dos times que mais tem a bola no Campeonato Brasileiro. Então, o time ele foi moldado para ter mais essa capacidade. Então, eu acho que a gente vai ter que flutuar a partir de algum momento de decisão do Volta Redonda de um time mais de transição ou de um time mais posicional, de um time que tem mais a bola, de um time que se aproxima mais para construir. Acho que a pegadinha do jogo tá mais aí. Ah, Thiago, mas se o Atlético precisar ser ser um time de transição, acho que o Atlético tem as armas. Acho que o Léo Derek é um jogador muito agudo, o Mendonça vem se destacando muito nas transições. O Viveiros, acho que é o melhor jogador do campeonato nesse sentido. Você tem o Julimar muito forte também. Mas principalmente o Viveiros sendo esse cara agudo, para caso o Volta Redonda suba as linhas, a gente já ter essa armadilha preparada para tentar usar o feitiço contra o feiticeiro. Então vai ser um jogo de adaptação. O Volta Redonda pode ser uma equipe frágil, pode ser uma equipe da parte de baixo da tabela, mas é uma equipe que também tem repertório. O trabalho desenvolvido no Volta Redonda é bom. Então, se a gente tiver que baixar as linhas, não é uma tragédia, mas uma adaptação a um jogo muito importante. E a gente não quer ser surpreendido, por exemplo, como a gente foi no jogo lá da Cidade do Aço, onde ali, literalmente, o Atlético, no segundo tempo, não conseguiu controlar os movimentos do Volta Redonda. Pra gente, a partir de agora, é ser certeiro, é estar preparado pra tudo. Contra o Goiás foi a mesma coisa, a gente teve que baixar as linhas. Mas quando a gente precisou atacar, quando a gente precisou criar cenários, quando a gente precisou gerar situações, a gente conseguiu. Então, o Atlético vive uma boa fase ofensiva, uma boa fase defensiva. Acho que no final das contas a gente precisa se apegar a isso. No final das contas a gente precisa acreditar que isso vai ser o bastante pra gente ganhar de um dos piores times do campeonato e daqui a pouco pensar na Ferroviária. Valeu? Tamo junto, forte abraço. É nóis.